Bom pessoal, olá a todos. Vou fazer um vídeo aqui rapidinho sobre Gideão, né, mostrando algumas curiosidades e problemáticas, né, desse juiz aqui da Bíblia. Lembrando que quem puder já deixa um like no vídeo, né, que você vai estar ajudando o canal. Mesmo eu pedindo em tudo que é vídeo, falando para todo mundo, ainda tem poucos likes. E eu não sei se as pessoas não estão dando like ou se o YouTube está removendo, porque o YouTube está com essas problemáticas também. Às vezes a pessoa dá like e quando a pessoa atualiza a página, o like sumiu, tá bom? Então quem puder já vai dando um like aí que vai estar ajudando. Vamos ver então um pouco algumas problemáticas de Gideão. A história de Gideão se encontra no livro de Juízes, em uma época em que os midianitas oprimiam Israel e causavam fome. Então o anjo do Senhor aparece para ele, falando que Deus escolheu ele para libertar o povo da mão dos midianitas. Vamos ler aqui o versículo, Juízes 6,13. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor, aqui é o tetragrama, tá? Eu coloquei só para mostrar que isso aqui é fruto de uma tradição, é conosco, por que tudo isso nos sobreveio, Senhor? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Então do que ele está falando aqui? Do êxodo, né? Da saída do Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. O que é curioso nesse versículo, pessoal, é que o versículo diz que a saída do Egito foi transmitida oralmente e não escrita, o que demonstra que a narrativa do êxodo é posterior. Êxodo é considerado uma antologia. Então como ele diz assim, ó, que nossos pais nos contaram, quer dizer que eles conheciam a história do êxodo, não de uma forma escrita, mas de uma forma contada. Mas é curioso também, né, esse daqui que Gideão também pergunta para o anjo, porque Gideão, dentro da própria Bíblia, ele não seria bem um israelita, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Segundo a narrativa, o pai de Gideão cultuava Baal. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai. Então o pai dele tinha um altar de Baal. E corta o bosque que está ao pé dele. Ah, Ronaldo, então o pai dele praticava idolatria. É, porque segundo a Bíblia o pai dele não era bem israelita, ele era um abiesrita. Então Gideão também seria, que nem você vê aqui no versículo 11. Ó. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, que é o pai de Gideão, Asbierita, e Gideão seu filho. Estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então se ele era abiesrita, tudo bem, ele podia ser um povo que cultuava o deus Baal. Só que é curioso que aqui nesse versículo aqui de Gideão, ele fala: nossos pais nos contaram, é das maravilhas, ó. Não nos fez sair do Egito, que está até o pronome, né, no plural, nós, nos fez. Ué, então se foi o povo hebreu que saiu do Egito, o que esse outro povo tem a ver com isso, esses asbiernita? Meio curioso isso, né? Então o texto fica ambíguo. Uma hora dá a impressão que Gideão era um israelita e outra hora dá a impressão que não, até porque o pai dele cultuava o deus Baal. Tanto que quando Deus chama Gideão, ele manda Gideão derrubar esse altar de Baal e fazer um altar para si. Outra curiosidade também, né, é que os evangélicos odeiam imagem, escultura, essas coisas. Se eles estudassem um pouco mais a Bíblia, eles vão ver que Deus chamou um rapaz que tinha na casa dele um altar para Baal, tá bom? Aí Gideão, agora é uma parte curiosa aqui do texto, né? Ele pede um sinal, né, para aquele anjo, para saber de que ele era realmente um anjo de Deus. E o anjo faz subir fogo sobre o altar. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne, os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então ele pediu um sinal. Aí o anjo foi lá, mandou ele colocar a carne e os pães ázimos sobre um altar, e o anjo fez subir fogo. Beleza. Só que mesmo o Gideão tendo visto isso daí, ele pede um outro sinal. E disse Gideão ao próprio Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Ou seja, um pedacinho de lã, né? Um tufinho. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. Aí assim sucedeu, porque no outro dia ele levantou de madrugada, ele apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. Ou seja, só caiu aquele orvalho, né, da noite, só caiu sobre o tufinho de algodão. E mesmo Deus fazendo esse sinal, Gideão vai lá e pede outro sinal ainda. Quer dizer, parece aquele vídeo do Porta dos Fundos, né, que o Porchat faz o papel de Deus, e mesmo assim eles não acreditam nele de jeito nenhum, nem fazendo sinal. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus fez assim naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Aí fica essa pergunta, né? Por que Gideão pediu 3 sinais?
Alguém podia se passar pelo anjo de Deus ou pelo próprio Deus para enganar ele? Fazendo mágica ou truques de mágica? Então meio curioso nessa passagem aqui de Gideão. Aí uma coligação liderada pelos midianitas preparava-se para atacar as tribos de Israel, de modo que Gideão fez uma recruta generalizada e ele juntou 32 mil homens. Vamos se defender, pessoal, os midianitas vão atacar a gente. Mas Deus ordenou que diminuísse o exército, porque iria ajudá-los a ganhar a guerra, e ele não queria que os israelitas ficassem presunçosos, a ponto de afirmar que tinham ganho por mérito próprio, uma vez que possuíam um grande exército. Então não sei se vocês entenderam, Deus falou assim, não, tem muita gente aí no exército de vocês, Gideão, aí se vocês ganhar a guerra vocês vão ficar orgulhosos, então não vão atribuir a minha vitória, então vamos diminuir esses homens aí, porque eu quero que as pessoas saibam que eu ganhei a guerra, e não o exército, tá bom? De modo que Yahvé disse a Gideão que levasse os homens a beber água e escolhesse aqueles que bebiam água de pé, levando a mão à boca, e excluísse os que bebiam água lambendo como os cães, ou que bebesse água de joelhos. Está aqui em Juízes, E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que, daquele que eu te disser, este irá contigo e contigo irá. Porém, de todo aquele que eu disser, este não irá contigo e esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos para beber água. E foi o número dos que lamberam, levado a mão à boca, 300 homens. Então, de 32 mil homens que tinha inicialmente para defender Israel, Deus deixou só 300. Parece aquele filme lá dos 300, Espartano. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Aí no fim, Gideão ficou com uma pequena unidade de 300 homens, cada um armado de um jarro, preste atenção, uma buzina e uma tocha na mão. É assim que eles foram para a guerra. À meia-noite foram para perto do acampamento inimigo, em um uníssono, espatifaram os jarros no chão e tocaram as buzinas, causando tal pânico e confusão no inimigo, que estes viraram-se uns contra os outros. Aqui, foi assim que eles foram para a guerra. Tocando, pois, os 300 a buzina, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo arraial que fugiu para Zererá, até Bet-Sita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então foi assim, chegaram lá, ele joga a jarra no chão, toca a buzina, e ganham do inimigo, uma forma bem curiosa. Agora o curioso é que Deus dá a vitória a Gideão com poucos homens, utilizando apenas buzina e jarro, ou seja, nem arma tinha, espada, essas coisas. Sendo que ele não havia dado a vitória a Judá, no primeiro capítulo de Juízes, porque os inimigos tinham carro de ferro. Aqui, Juízes 1:19. E estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Peraí, então Deus... ele consegue dar uma vitória para poucos homens só com buzina e jarro, mas ele não pode expulsar algumas pessoas da terra porque elas tinham carros de ferro. Então, muito estranho isso, né, pessoal? Alguns argumentam que aqui é porque os hebreus ainda estavam na idade do bronze, enquanto que os outros povos já estavam na idade do ferro, tá bom? No fim desta guerra, os homens da tribo de Efraim repreenderam Gideão, dizendo-lhe: que nos fizeste, não nos chamando quando foste pelejar com Midian? Ou seja, por que não chamaram a gente? Só que numa situação idêntica, no mesmo livro de Juízes, os homens de Efraim também ficaram melindrados com o juiz Jefté pelo mesmo motivo. Isso mostra o quê? Que muitas histórias desse livro aqui de Juízes são repetidas. Inclusive eu já fiz um vídeo assim para membros, tá? Que o livro de Juízes tem várias histórias que são meramente repetecos, tá bom? O livro de Juízes é uma compilação. Então quem puder dar um like aí no vídeo, tá, pessoal? Isso ajuda a aumentar o engajamento, aumentar o alcance do vídeo. Eu sei que é chato ter que estar lembrando todo o vídeo isso, mas infelizmente o YouTube tá assim. Espero que tenham gostado dessas curiosidades aí de Gideão. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.